Olá, meus amigos, minhas amigas. Jesus proferiu 4 sermões. Aqui Paulo Alves Godoy explica os 4 sermões de Jesus. E hoje a gente vai falar do sermão dos 8 ais. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos ler que os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Eram servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Eles eram cheios de zelo, um zelo ardente de proselitismo. Eles eram inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob essas aparências, de meticulosa devoção, eles ocultavam costumes dissolutos. Eram muito orgulhosos e, acima de tudo, eles tinham uma excessiva ânsia por dominação. E eles tinham a religião mais como um meio de chegarem a seus fins do que como um objeto de fé sincera. Da virtude, podemos ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, da virtude nada possuíam além das exterioridades e da ostentação. O povo os considerava santos. Por isso eles eram poderosos em Jerusalém, mas Jesus refere-se a eles como hipócritas. Hipócrita é aquele que diz assim: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Jesus falou sobre eles: túmulos caiados e vistosos por fora, mas interiormente cheios de ossada e podridão. Eles tinham um excesso de encenações, de tradições, mas nada de renovação interior. Aquela ânsia de dominação, ânsia pelos bens terrenos. E por isso que Jesus recomendou aos apóstolos não se contaminarem com o fermento dos fariseus, porque eles encantavam os olhos, mas de nada serviam. Eles tinham uma excessiva preocupação com a posição social, com uma aparência faustosa. Eles estavam sempre querendo ocupar os primeiros lugares nas sinagogas. Mas eles perseguiram, condenaram e crucificaram Jesus, porque Jesus veio renovar o mundo. Escreve Paulo Alves Godoy. O sacrifício do mestre Nazareno não representou a vitória que eles aspiravam, pelo contrário, resultou no início do fim de um sistema religioso impregnado de fanatismo, de superstição e de vãs tradições. Era uma religião materializada. Era um odre velho que não suportou o vinho novo, que foi a revelação de Jesus Cristo. Eles eram a figueira velha, cheia de folhas, mas que não davam nenhum fruto. E Jesus, então, faz um sermão dirigido aos escribas e fariseus, o sermão dos 8 ais. Primeiro ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações? Por isso sofrerás mais rigoroso juízo. Mateus 23:14. Eles extorquiam as viúvas cobrando orações para os seus esposos. Segundo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. Então eles se esforçavam em conseguir seguidores, depois eles impunham a esses seguidores uma
observância de muitos dogmas, de muitos ritualismos. Eles ficavam perdidos no obscurantismo, nas práticas das vãs tradições, retardando a própria evolução espiritual. Eles eram inimigos dos inovadores, eles ficavam encastelados na ignorância. Segundo Paulo Alves Godoy, eles eram mentores das trevas. Terceiro, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo fica obrigado. Mateus 23, 13. Quer dizer, o que importava era o altar, o templo, o ouro. As coisas materiais é que importavam, não as coisas espirituais. O que importava era o ouro. Quarto, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e iniquidade. Mateus 23, 25. Eles eram condutores cegos. E segue Jesus dizendo que coais um mosquito e engolis um camelo. Mateus 23, 24. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Mateus 23, 26. Então, eles se preocupavam mais com as aparências exteriores e negligenciavam a reforma íntima, adornavam-se com ares de virtudes. Eles ostentavam serem pessoas boas, amáveis e corteses por fora, mas eles eram verdadeiros tiranos em seus lares. Preconizavam os direitos do próximo, mas escravizavam os subordinados, os filhos, a esposa. Vestiam-se de forma impecável, mas tinham maldade nos corações, inveja, orgulho e outros vícios tenebrosos. 5. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Mateus 23, 27. Então, os escribas, os fariseus, procuravam aparentar virtudes que eles não possuíam. Pelo contrário, eles eram orgulhosos, prepotentes, vaidosos, alimentavam costumes dissolutos, gostavam de ser saudados em praças públicas, aplaudidos pelos homens. Interiormente estavam repletos de imundície e de imoralidades. 6. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Mateus 23, 29. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Mateus 23, 30. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus referindo-se aos escribas, sacerdotes, fariseus. Isso está em Mateus 23, 31 a 33. Muitos profetas, grandes missionários que foram enviados do mais alto no meio do povo hebreu, foram mal compreendidos, foram sacrificados pelos antigos judeus. Os profetas enfrentavam os desmandos dos sacerdotes, dos governantes, por isso eles foram repudiados e mortos. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 37. Essa expressão, encheis a medida dos vossos pais, significam que esses judeus, né, alimentavam os mesmos sentimentos de ódio contra os inovadores que os seus próprios pais. Por isso eles crucificaram o próprio Jesus. 7. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, 13. Eles cultuavam muitos dogmas que eram barreiras para a evolução do espírito. O judaísmo era uma religião petrificada. Eles aguardavam ansiosamente o Messias prometido, mas quando Jesus surgiu no cenário do mundo trazendo a boa nova, trazendo a novidade, ele foi morto. E 8. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, pois, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Quer dizer, eles deveriam valorizar, em primeiro lugar, a justiça, a misericórdia e a fé, sem deixar de pagar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. O povo tinha que dar 10% do seu lucro para o templo. E os sacerdotes aqui, né, Jesus está explicando, menosprezavam as coisas do Espírito. E eles, além disso, viam impurezas e heresias em todos os homens. Mancomunavam-se com as autoridades romanas, mas eles subjugavam aqueles que estavam abaixo deles, as pessoas simples, humildes, o povo. Eles apreciavam ser chamados de mestres e eles davam a maior importância às coisas transitórias da terra, aos seus interesses mesquinhos, não se importando com a renovação interior. Então, infelizmente, ainda hoje há religiosos que são escribas e fariseus hipócritas. Amigos queridos, agradeço muito a todos e até a próxima.